Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos ver a Santa Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 9. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe cresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Portanto, vemos aqui a aliança que Deus fez com Abraão. Esta aliança é a segunda que nós encontramos no Novo Testamento. A primeira aliança foi a aliança que Deus fez com Noé no capítulo 9 do livro de Gênesis. Ambas as alianças residiam no facto de que tanto Noé como Abraão deveriam ser frutíferos e multiplicar-se na terra. Ambas as alianças vêm na sequência de tanto Abraão como Noé terem obedecido a ordens do Senhor. Deus fez estas alianças na sequência da maldade e da idolatria que residia na altura na terra. Na época de Noé, ele era o único que se lembrava do Deus da criação. Perante esta situação, Deus concedeu ao povo 120 anos para se arrependerem. Enquanto isso, Noé construía uma arca em terra seca. Para Noé, a obediência residia nessa obra, a construção da arca. Para Abraão, o ato da obediência residia em partir da sua terra, com a sua família, os seus pertences, para terras desconhecidas. Era decidir entre a segurança do local onde se encontrava e a certeza de viajar sob a orientação de Deus. Tudo o que ele contava era com a promessa de Deus que o guiaria e o abençoaria. Abraão saiu da terra dos caldeus, situada no sul da Mesopotâmia. Mesopotâmia, que no grego significa Mesopótamos, que significa por si entre os rios, que fica situada no Médio Oriente entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje fazem parte dos territórios da Síria e da Turquia e da Palestina. Nessa região, também conhecida como Crescente Fértil, devido a ser aliada por rios, era também uma região muito cobiçada pelos povos. Então sai Abraão dessa terra e habitou primeiramente em Harã, um importante ponto de passagem para as caravanas do Médio Oriente. Então, em Harã, Abraão recebeu ordens de Deus para partir com a sua família em direção a Canaã, com 75 anos de idade, contudo sem filhos. Em Canaã teve primeiro em Siquém, onde Deus apareceu junto ao carvalho de Moré, e confirmou a promessa de dar aquela terra para a sua descendência. Após ter edificado ali um altar, em Siquém, Abraão parte para o sul, chegando a um lugar chamado Salém, lugar que viria a dar o nome e a origem ao nome de Jerusalém. Portanto,
Ponto 1. Como Deus executa então os seus planos? Deus havia prometido abençoar Abraão com muitos descendentes. Contudo, a sua esposa era estéril. Então Deus iria executar a sua promessa de que maneira? Vejamos aqui. Quando Abraão se estabeleceu em Canaã com a sua família, houve fome naquela terra, obrigando Abraão a rumar ao Egito, onde havia abundância de alimento e abundância de pastagens. Eis aqui mais um teste à fé de Abraão. Movido pelo medo de ser morto, ele teve que mentir por causa da beleza de sua esposa, dizendo tanto que ela não era sua esposa, mas sim sua irmã. Como sendo irmã de Sarai, Abraão receberia então honras e riquezas no Egito. Como marido de Sarai, ele possivelmente seria morto, porque não era permitido qualquer mulher pertencer ao harém de Faraó, sendo que tinha marido. Então Deus trabalharia então sobre essa mentira. Vejamos em Gênesis capítulo 12, versículo 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então, devido a esta mentira, Faraó obrigou então Abraão a partir com toda a sua família e riquezas. Seguindo novamente para Canaã, procurou o altar que havia construído e aí invocou o nome do Senhor. Após a separação de Ló, Abraão habitou na terra de Canaã, e o Senhor renova aqui a sua promessa de dar aquela terra à sua semente. Portanto, vejamos ponto 2. As dúvidas de Abraão. A primeira reação de Abraão foi quando Deus lhe anunciou primeiro o nascimento de um filho, e aí começou a sua dúvida. Gênesis capítulo 5, verso 2 e 3 diz: Então disse Abraão: Senhor Deus, me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então Deus confirmou que lhe daria aquela terra por herança, e a sua descendência seria inumerável como as estrelas do céu. Então Sarai, vendo que não gerava filhos, entregou a sua serva Agar para que gerasse filhos a Abraão. Era prática comum naquele tempo. A mulher casada que não gerasse filhos era envergonhada perante as outras mulheres. Os filhos das servas eram assim considerados filhos legítimos das esposas. Assim como Abraão, Sarai teve dificuldades em crer na promessa que o Senhor tinha feito diretamente para ela. Devido a essas dúvidas, Sarai vieram depois de causar problemas, nomeadamente conflitos com a sua serva, levando esta a retirar-se para o deserto. O nome de Abraão, que significa pai exaltado, é mudado e passa a chamar-se Abraão, que significa pai de multidões. Sarai passa a chamar-se Sara, pois Deus promete que ela será a mãe das nações. Abraão e Sara duvidaram devido à idade avançada. No entanto, as circunstâncias não são obstáculos para o Senhor. Vejamos aqui as dúvidas de Abraão no capítulo 17, versículo 17 e 18 do livro de Gênesis. Caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará a Sara da idade de 90 anos, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. E disse Abraão: A Deus, quem dera que a vida de Ismael, que vive Ismael diante do teu rosto. Segundo a perspectiva humana, é fácil dar crédito às dúvidas de Abraão. Quem é que pode acreditar que um homem de 90 anos pode gerar filhos? Um homem de 100 anos pode gerar filhos?
No entanto, Sara deu à luz a Isaac, e embora as circunstâncias da sua idade, isso não consistiu num obstáculo para Deus. Ponto 3. Vejamos, a fé. O autor da carta aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É a certeza de que tudo aquilo que Deus promete será cumprido, independentemente do tempo e das circunstâncias. É a certeza e a convicção de que não precisamos de ver para crer. Será que se alguém chegasse a nós e dissesse: sai da tua terra, de perto da tua família, e vai em direção ao norte ou ao sul, deixa a tua terra e a família para trás, e vai? Será que iríamos? Abraão foi a pessoa que recebeu essa ordem. Ele tinha que deixar tudo para trás. Deixar o conhecido pelo desconhecido. Trocar o visível pelo invisível. E partir. Ele não demorou em partir. Bem, o Senhor não terminou de falar. Partiu Abraão, como diz em Gênesis, capítulo 12, versículo 4. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló com ele. Abraão não encontrou obstáculos para a sua partida, nem mesmo a sua idade avançada. Desde a sua viagem até ao completo estabelecimento passou por tremendas dificuldades, como vimos, como fome, passou pela dúvida, pela guerra, teve que mentir. Assistiu à destruição da cidade onde se encontrava o seu sobrinho Ló. Contudo, não perdeu a sua fé, e isso lhe foi imputado por justiça. Concluindo, Abraão teve uma escolha a fazer: obedecer ou desobedecer, ou não obedecer, partir ou ficar. Sua decisão consistia em partir para uma terra distante e desconhecida com a sua família, ou então permanecer onde estava. Tudo o que ele tinha era a certeza que Deus o iria abençoar. O motivo de Abraão tomar a decisão tão rápida foi a sua fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 18, nos diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber para onde ia. A sua decisão influenciaria o mundo inteiro, resultando no desenvolvimento da nação pela qual Deus haveria um dia de visitar a terra. Quando Jesus Cristo veio à terra, a promessa de Deus foi cumprida e o mundo inteiro foi abençoado através de Abraão. Abraão realmente nos ensina a ter fé no Senhor. Não uma fé duvidosa, mas uma fé confiante que o Senhor cumprirá o que promete. E a maneira de termos paz é concentrar-nos nas promessas do Senhor. Muito obrigado. Desejo paz a todos.